CEO da Optas Cibersegurança Industrial, com foco em infraestruturas críticas, né, setores de infraestruturas críticas. Eu também sou professor do Cefet RJ, aqui do Rio de Janeiro, da PUC Minas, no curso de Lato Sensu de Cyber OT, e também na Bureau Veritas. E agradeço imensamente aí o convite para participar desse webinar, que é muito enriquecedor a gente falar sobre CVE. Tá? Então, obrigado e bom evento aí para a gente. Legal. Boa tarde, então, a todos. André Barreto, agora a bola é sua, né? Perfeito. Então, eu vou começar compartilhando aqui uma tela e eu até estava mostrando para o Paulo, um pouquinho antes de nós começarmos, eu disse que assim que eu apresentasse, ele ia entender o porquê daquela tela. Então, só vamos ver a tela. Um minutinho, compartilhar aqui. Compartilhando. Uhum. Pronto, agora em tela cheia, né? Estamos em tela cheia. Perfeito. Bom, antes de entrarmos realmente no relatório, acho que é sempre bom quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo alguma coisa, qual a importância daquilo, né? Por que a gente está trazendo esse tema? Dentre tantas áreas, tantos temas que existem na área de cyber, né? Por que a gente está falando de CVEs? Por que a gente está falando de vulnerabilidades? Então, ontem eu entrei num portal de notícias de segurança que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, não sei se o Paulo conhece, chamado SysAdvisor, do qual o Paulo, né, é editor, e coloquei a data ali no dia 8 de abril. Então, eu simplesmente entrei no site, né? Por que a gente está falando, então, desse assunto que a gente está trazendo para vocês? Então, as notícias aqui do site, né? Primeira, né, vulnerabilidade no Android. Eu trouxe todas as notícias que estavam passando no site. Falha crítica, o ForWise. Estados Unidos enfrentando ataques, né, na infraestrutura crítica. Esse aqui o Emílio vai poder também comentar se achar apropriado, a especialidade dele, né? Mas tu ataca algo quando existem vulnerabilidades, né, que possam ser exploradas ali. Aqui, mais um caso, né, de vulnerabilidade. A próxima notícia falando de... Eu não sei se você está passando na sua tela as telas que você está mencionando, mas aqui elas não estão aparecendo. Não sei por quê. Não estão. Agora foi. Agora foi. Então, pessoal, quando eu boto em tela cheia, ele não está mostrando. É uma pena, mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar assim, tá, para a gente não gastar tempo, né? Então, passei para a segunda tela ali, né, onde mostrava a primeira notícia do site, falando de vulnerabilidade, né, no Android. Segunda tela, né, segunda notícia que passou, falha crítica no FlowEyes. Terceira, falando de Estados Unidos, né, enfrentando ataques em CLPs, em infraestrutura críticas, e aí foi que eu citei que o Emílio é especialista nessa área, né, se ele achar conveniente fazer algum comentário depois. Próxima notícia, mais uma vulnerabilidade, mais uma CVE. Notícia seguinte, falando sobre gestão de vulnerabilidades. A outra notícia falando de Zero Day no Windows. Mais uma aqui falando de CVEs também, tá? De vulnerabilidade que escondeu malware, né, governamental. Próxima notícia também falando de vulnerabilidade. Né? A gente só publica encrenca, não me conformo. A próxima notícia falando que o CISA ordena a correção urgente de falha, vulnerabilidade no FortiClient. E a única notícia que não falava diretamente de vulnerabilidade é essa, né, falando de dados regulados estão em 59% das violações, né, de políticas. Mas sabe que violações normalmente vão explorar também uma vulnerabilidade. E aí quando a gente olha aquelas notícias ali do lado, né, que em todas as telas estavam presentes, a gente vê o quê? Né? Que dessas 5 delas, né, algumas delas já foram
trazidas ali estão falando de vulnerabilidades, né? Inclui mais uma ali de um bypass crítico descoberto pela Cisco. Então, só para contextualizar, esse é o motivo principal pelo qual nós estamos trazendo esta abordagem, né, sobre CVEs, sobre vulnerabilidades, dado o tamanho da importância deste assunto na área de cyber. Né? Então, assim, isolado, não peguei uma data específica onde estavam tendo mais notícias sobre vulnerabilidades no site da CISO Advisor, simplesmente no dia de ontem. Né? Qualquer um pode entrar no site e ver que provavelmente a maioria das notícias ainda estão lá. Então, só para contextualizar o porquê que a gente está trazendo esta abordagem aqui. E aí eu penso que a gente pode, né, ir direto para o relatório. Eu penso que fazermos um modelo de bate-papo aqui, onde, quando tiver alguma colocação, se interrompe, se faz perguntas, faz observações, enfim, eu acho que é muito enriquecedor, né, a gente seguir dessa forma. O pessoal que estiver assistindo também, no ano passado mandava algumas perguntas para o Paulo ia filtrando e repassando aqui para nós também, então acho que esse modelo funciona muito bem. Eu queria saber se vocês estão vendo também o chat do YouTube. Não, eu não estou. Okay. Também não, Paulo. Ok. Eu vou ver se é possível acrescentar isso no... Perfeito. Eu vou compartilhando a tela aqui. Agora está aparecendo. Ok. Mas eu acho que o grafismo aqui não favorece a leitura. Hein? Exato. Vai atrapalhar a sua tela, André. Vamos lá. Tá, perfeito. Aparecendo perguntas aqui, eu informo. Tá. Vocês estão vendo já a tela com o logo da NetSensor? Do relatório? Ainda não. Ainda não. Não. Ainda não? Agora sim, né? Agora sim. Então tá. Vamos começar então, né, o nosso relatório anual de vulnerabilidades, o que nós identificamos e selecionamos para trazer para o pessoal desse assunto que nós consideramos tão importante, né, para quem está na área de cyber. Então, eu vou lendo algumas partes deles, né, e inclusive a última parte fala de OT, e eu até pensei, dado a um compromisso que o Emílio tem, de, depois que nós abordarmos o panorama geral, nós já irmos direto para a OT, porque caso se estenda um pouco mais, né, e o Emílio tem esse compromisso dele, então ele vai poder participar por completo ali no assunto, não vai precisar deixar nada sem ser dito. Bom, então, a NetSensor, né, apresenta o relatório anual dela de vulnerabilidade, e esse relatório, ele abrange ele é específico, né, para as vulnerabilidades publicadas em 2025, mas ele traz um histórico de toda a base do MITRE, né, de CVS, que começou lá em 99. Então, ele nos permite ter insights sobre o que está acontecendo, né, quais as tendências, vulnerabilidades emergentes, e também melhorar, né, as nossas estratégias de segurança que estamos utilizando, né, para enfrentar esses desafios. E o que vem de diferente, né, desse relatório da NetSensor em relação a outros tantos bons relatórios que existem de grandes players do mercado, que trazem diversas pesquisas de mercado, tendências, medos, né, de pessoas e empresas, pessoas da área e empresa dos mais diferentes segmentos. É que esse relatório, nós utilizamos dados completamente imparciais
e de abrangência global. Então, como alguns desses relatórios, eles tentam pegar alguns nichos para poder fazer a sua pesquisa, e isso às vezes se restringe a alguns países de determinada região, países de primeiro mundo, alguns não têm muita abordagem, né, em países de terceiro mundo. Então, aqui a gente está utilizando uma abordagem realmente global, né? E sem nenhuma limitação geográfica ou de setores, e totalmente agnóstica, né? Então, a NetSensor é uma empresa que desenvolve tecnologias, ela é um fabricante, mas está trazendo de forma totalmente agnóstica aqui essas informações. E qual é a metodologia, então, que a NetSensor utiliza para criar esse relatório? A gente utiliza a base oficial do MITRE, de CVEs, tá? Então vamos direto na origem, e levamos em consideração sempre as datas de publicação da CVEs, tá? Existe uma diferença, datas de publicação, datas de registro, mas o mais relevante é a data de publicação, que é a data quando aquela CVE é tornada pública, aquela vulnerabilidade, né, é tornado público. E é importante fazer uma colocação aqui também, que o dataset de CVEs, ele é dinâmico. O que é isso? Uma CVE que foi registrada, por exemplo, lá em 2023, ele vai mudando no decorrer dos anos, né? Porque ele é registrado, depois ele vai ser publicado. Quando ele é publicado, é colocado informações ali, que aquelas informações podem ser evoluídas, então pode ter modificações naquela informação. Além disso, a própria classificação, né, de severidade, nota de CVSS, ela também, não necessariamente, ela é colocada junto com a CVE, normalmente não é, né, com a publicação da CVE. Então, ela é muito dinâmica. Então, a gente vê coisas, por exemplo, coisas publicadas lá em 2024 que estão mudando ainda em 2026, tá? Bom, e aí, né, o que isso nos leva a entender, né? Que o passado, ele se torna mais completo, né, com o tempo, ou seja, vulnerabilidades, CVEs, por exemplo, que nós analisamos no ano passado, que eram referentes a 2023, hoje, se nós pegarmos o mesmo dataset daquelas CVEs publicadas em 2024, os números vão ser diferentes, mesmo a gente estando falando das CVEs de 2024. 2 anos depois, esse número vai mudar, porque classificações mudaram, enfim, tá? Então, só para deixar isso muito claro, que números, eles oscilam. Então, vai ter números que vão mudar um pouquinho se nós fizermos uma coleta hoje e fizermos a coleta novamente de informação das mesmas CVEs daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? Bom, passando aqui bem rapidamente sobre o que nós falamos no ano passado, né? No ano passado, nós basicamente fizemos uma análise, né, sobre o histórico de CVEs, e nós vimos, não sei se o Paulo vai lembrar, nós vimos um salto muito grande nessa última coluna aqui, que foi o número de CVEs publicados em 2024. Então, nós viemos, né, numa crescente desde 2017, onde cada ano supera o recorde do ano anterior, do número de CVEs, e em 2024 tivemos esse grande salto aqui, né? E aí contextualizamos, né, que isso é devido à expansão, né, do ambiente digital, então, cada vez mais dispositivos de OT, serviços de nuvens, sistemas, né, precisam estar conectados, a questão de regulação também, né, cobrando mais uma transparência sobre vulnerabilidades, fragilidades, que isso venha seja tornado público, né? Também as melhorias na detecção. Então, hoje, nós temos muito mais ferramentas automatizadas que nos ajudam tanto a identificar superfícies que estão expostas, quanto a verificar vulnerabilidades em novos códigos que são feitos e também em códigos do passado, códigos que algumas vezes o humano já não encontrava mais vulnerabilidades ali. Tu usa uma ferramenta automatizada, bom modelo de inteligência artificial especializado nisso, e ele consegue encontrar vulnerabilidades que estavam lá, talvez há alguns anos, e nenhum humano conseguiu identificar, né? Então, isso também ajuda a aumentar esse número, né?
E aí, inclusive, eu trago aqui um ponto que é o número de CVEs aumentando, é bom ou é ruim? Nós estávamos falando, né, antes de começar, justamente nisso, né? Eu não teria a petulância de falar se isso é bom ou é ruim, né? Porque tem os dois lados. Se por um lado tu está tendo muitas CVEs sendo publicados, isso mostra que mais coisas estão vindo a público, mais coisas estão sendo corrigidas. Então, o fato de simplesmente ter uma redução de CVEs não quer dizer que o cenário está melhor, né? Porque quando tu divulga uma CVE, isso te garante que existe vulnerabilidade. Mas o fato das CVEs não estarem sendo publicadas não garante que não existam vulnerabilidades. E a gente sabe que isso no passado acontecia muito. Tinha muitas vulnerabilidades, mas ninguém registrava nada. Os fabricantes não registravam. Então, é uma tendência também de crescimento. E sobre esse contexto, eu vejo como positivo. Não as vulnerabilidades em si, mas quando elas existirem, que elas sejam trazidas a público, que não sejam escondido isso, e que junto, né, o mais rápido possível, saia também a correção para aquela vulnerabilidade. Pessoal, eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou olhando só o relatório. Qualquer coisa, por favor, me interrompam. Ok, tá tudo certo, André. Perfeito. Vamos em frente. E aí, né, contextualizado que nós falamos ali no ano passado e um pouco, né, sobre a questão de número de CVEs, se é bom, se não é bom, enfim, a gente vai propriamente agora para o ano de 2025. Então, no ano de 2025, tivemos que a tendência já confirmava um novo recorde. A tendência se confirmou. Então, nós tínhamos um pouquinho menos de 40 mil vulnerabilidades no ano passado, 39.330 catalogadas até aquele momento, publicadas, né, em 2024. No ano de 2025, esse número saltou para 48 mil, mais de 48 mil. Então, estamos quase chegando em 50 mil CVEs, né? Então, eu até calculei, agora eu esqueci, mas é em torno de 170 novas CVEs por dia, em média. Então, pensem quem está trabalhando na gestão de vulnerabilidades, esse número, né, de novas vulnerabilidades surgindo. Então, é inevitável que em algum momento, algumas dessas vulnerabilidades façam sentido para a estrutura de vocês, que essas vulnerabilidades estejam presentes em softwares ou em equipamentos que vocês realmente utilizam na estrutura, né? Isso representou, então, um salto de 20% em relação ao ano anterior. Um aumento de 8.242 CVEs. E, mais uma vez falando, né, dessa tendência, então, que desde 2017 está se confirmando aí de alta e de recordes consecutivos no número de vulnerabilidades. Bom, e aqui, essa aqui é uma seção nova que nós trouxemos, que não existia no relatório do ano passado, mas que ela é bem interessante para a gente compreender um pouco mais como funciona os bastidores, né, das CVEs, do MITRE, do NIST. Então, existe um chamado efeito de backlog no ecossistema de vulnerabilidades. O que é isso? São vulnerabilidades que elas são registradas num determinado ano. Então, por exemplo, vulnerabilidades registradas em 2025 podem ainda não ter sido publicadas. O fato delas não serem publicadas, não terem sido publicadas ainda, diz o quê? Que ela não foi trazida ao público, mas a vulnerabilidade já existe. E a vulnerabilidade existindo, ela pode já estar sendo explorada por atores maliciosos, mas ainda não foi trazida ao público e não existe correção ainda para isso, tá? Então, quando a gente olha para essa seção de backlog, a gente começa a entender um pouquinho melhor isso. Então, falando das vulnerabilidades de 2025, tá? 87% delas, elas foram registradas no próprio ano de 2025. Né? Então, elas foram registradas e publicadas no mesmo ano. Isso pode ter tido uma janela de alguns dias, algumas semanas, alguns meses, né? Mas a gente tem também mais de 11% que foram registradas lá em 2024 e foram publicadas só em 2025. Isso pode ter sido algumas lá no final de dezembro, foram registradas, início de janeiro foram publicadas, sim, no mundo ideal, sim, mas a gente sabe
olhando os números, que não. Tá? Tem vulnerabilidades que o intervalo entre se conhecer ela e tornar essa vulnerabilidade pública, ele é muito grande, às vezes meses, às vezes mais de ano, e a gente tem vulnerabilidade, inclusive, com mais de uma década entre o registro e a publicação desta vulnerabilidade. Então, por isso é muito importante falarmos aí dessa questão do backlog. E aqui a gente entra, então, numa estatística onde a NetSensor pegou os fabricantes que estão mais ligados, tiveram números de CVEs publicadas. Tá? E trouxe aqui os top 20, destacando alguns deles para a gente poder comentar aqui. Então, líder absoluto, que no ano passado já era o líder absoluto também, Linux. Quando a gente fala Linux aqui, a gente está falando exclusivamente de kernel Linux. Tá? Não estamos falando de todo o ecossistema que existe em torno de Linux, softwares que estão rodando em cima para ser servidor de alguma coisa, por exemplo. Né? Estamos falando de kernel. E por que esse número é tão grande? Primeiro, né, o kernel do Linux é gigante. Né? Eu trabalho com Linux aí há uns 35 anos, então já vi, né, algumas coisas, e o número de linhas e de módulos que existe no kernel, ele aumentou na última década, uns 15 anos, de uma forma assustadora. E isso é muito bom, né, porque hoje a gente consegue rodar Linux praticamente em qualquer coisa, né? Se tiver uma cafeteira um pouco mais inteligente em casa, é capaz de ela ter, né, alguma coisa de Linux controlando ali os seus recursos. Então, é muita coisa. O fato de ele ser de código aberto, isso facilita também aquilo que nós falamos, né? Tu põe modelos de determinados códigos e tu começa a encontrar vulnerabilidades ali que talvez humanos nunca encontrassem. Então, isso é muito bom. Isso mostra uma evolução muito grande na detecção e correção de falhas no kernel. E é importante dizer aqui que boa parte dessas falhas são falhas teóricas, que a exploração delas são muito difíceis. Boa parte delas não se consegue, a grande maioria, tá, não se consegue fazer exploração remota, por exemplo, por rede. Tem que ter um usuário logado na máquina, com acesso de console, para poder explorar algum estouro de um buffer, sobreposição de corrupção de memória, alguma coisa do tipo, para conseguir gerar uma exploração teórica. Mas o número está aí. Né? Depois nós temos a Microsoft e a Adobe, né, com as segundas posições. Temos também ali Apple, IBM e Google, né, que eles permanecem ali no topo, né, mostram então a complexidade, a abrangência, né, dos ecossistemas deles. Nós temos o Code Project, né, que ele consolida uma tendência de aumento em projetos menores. A gente não está falando mais nos grandes players. Tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas é muito importante a gente olhar, né, para esse tipo de fabricante que está no topo da lista, no topo, está incluindo, né, o ranking dos top 20 fabricantes. Também, né, alguns insights aqui, a Fortinet, que não aparecia no ano passado nos top 20, então eles apareceram agora, né, com um aumento de 96% em relação a CVEs de 2024, então eles pularam de 121 para 236 CVEs publicadas em 2025, mostrando, né, um aumento de atenção que precisamos ter sobre dispositivos de segurança, de rede e de infraestrutura. E a gente vai ter um capítulo que é específico falando dessa divisão, tá? A parte de networking. Temos aqui também o PHP Gurukul, não sei se é assim que se pronuncia, né? Que também é uma plataforma de códigos reutilizáveis, então tem vários projetos ali pré-prontos, né? Então, tu pega um projeto de um RP, né, só modifica algumas coisas e tu tem, teoricamente, um software para utilizar, mas a gente vê que ele está, né, na lista dos top 20 aqui, com um crescimento de 328% em relação às vulnerabilidades do ano passado, onde ele tinha 120 vulnerabilidades,
publicadas e pulou para 514. Então, é muito importante a gente olhar, né, para esses pequenos, entre aspas, né, fabricantes. André, eu queria fazer uma perguntinha aqui sobre esse total aí. Não existe, sim, a gente sabe que código aberto tem muita gente consertando coisa, tem vulnerabilidade aparecendo e desaparecendo, mas não tem um capítulo para isso, né? Um capítulo específico sobre softwares de open source. Não temos. Não tem ainda, né? Não tem no CVE para isso, ainda não tem, né? Porque o que acontece, tá? Dá para o pessoal entender. Quando a gente faz uma divisão networking, a parte de OT, é importante falar, e o Wilson, né, que conhece bem também a parte de CVEs, sabe bem disso, não existe uma classificação vindo do Mitre. Essa classificação nós fizemos ela justamente filtrando os fabricantes que estão lá e nós mesmos classificando as áreas de atuação desses fabricantes, porque isso não vem do Mitre. Então, a gente precisaria pegar esses fabricantes, né, que hoje tem, ligado a essas vulnerabilidades, eu acho que teve mais de 2.000 fabricantes diferentes esse ano, e classificar deles quais os que são de código aberto. Né? É possível fazer? Mas nós temos alguns desejos de criar novas categorias e realmente nós precisamos de ajuda para poder criar essas categorias. Até o Emílio, né, que está aqui, ele nos ajudou muito na questão de OT, né, industrial. Inclusive, hoje a NetSensor, um dos produtos é a Hacknet, ela tem uma versão da Hacknet específico para CPS, né, então, analisando justamente protocolos de operação industrial, então ele consegue identificar movimentações ligadas a esses protocolos também, e nós vemos áreas interessantes, Paulo, também ter uma seção de IoT, seria muito interessante, uma seção de fabricantes de equipamentos médicos, porque também isso é uma outra área muito crítica e tem muita exposição, e nós entendemos que pouco se olha para estas áreas, né? Então, só que a gente precisa fazer essa classificação, né? Mas nós temos sim a vontade, né, de evoluir essas sessões. Legal, obrigado. Não, imagina. Se tiver pergunta, só mandar. Bom, aí aqui eu não vou deter tempo, né, nesses gráficos, mas então aqui, de uma forma visual, ele nos mostra aquilo que nós falamos, né, e vimos nos números, nas tabelas ali. Então, análise, né, por fabricante, o quanto ele aumentou ou diminuiu. Então, aqui os azul, que está em azul, diminuiu, então a gente consegue ter uma ideia aqui. Alguns diminuíram, né, como Google, Oracle, a própria Cisco, né? A Cisco já não apareceu mais, apareceu no top 25, mas ela diminuiu. Mas a gente vê que os que diminuíram consideravelmente, mas também os que aumentaram muito, né? E aqui, né, desses top 20 fabricantes, a gente faz uma relação como eles estão, né, em 2025, que entraram para o top 20, como eles estavam lá em 2024, para saber os que reduziram, os que aumentaram. Então, aqui a gente consegue ver, né, em vermelho o 2025, em azul 2024. Também vou aproveitar para falar aqui que esse relatório ele é extenso, tá? Ele tem muitas páginas, muitos conteúdos, muitos detalhamentos, a gente não vai conseguir entrar em todos eles aqui, mas existe também uma versão sumário executivo, que depois, não sei qual é a melhor forma de nós publicarmos isso, Paulo, mas lá no site da NetSensor tem uma área de publicações, né? Então lá a pessoa pode entrar e baixar tanto esse relatório detalhado, completo, que é o que nós estamos analisando aqui, quanto o relatório executivo. Então, se alguém quiser pegar essas informações para talvez levar para a empresa, discutir com seu gestor, mostrar para ele, abrir um relatório desse tamanho, com esse nível de detalhamento, provavelmente ele nem vai querer ver, vai dar até sono nele. Então, nós temos uma versão muito reduzida
que ajuda bastante também, pelo menos, a levar os principais indicadores, né, que foram constatados para um mais C-level, né? Bom, e aí o que a gente faz depois disso, né? Depois que nós analisamos os fabricantes, a gente vai para os produtos. Então, isso geral, tá? Não estamos num nicho ou em outro específico. Quais os produtos, os top 20 produtos que mais tiveram vulnerabilidades no ano de 2025 e fizemos uma relação deles com 2024, né? Então, a gente vê ali a questão do kernel Linux, né? Mantendo a liderança absoluta. A gente falava em Microsoft, né? Então agora estamos entrando em qual produto da Microsoft? O segundo, né, do topo aqui da lista é o Windows. E o terceiro são plugins de WordPress. Então esse aí não é um produto específico, um fabricante específico. O que a NetSensor fez? Ela englobou todos que geram plugins para o WordPress e colocamos numa única categoria, plugins WordPress. E aí, quando a gente faz isso, ela ocupa a terceira posição, né? Um leve aumento, mas praticamente mantendo, né, o número do ano anterior. Manter não quer dizer que é bom, né? Porque ele já tinha um número alto e ele manteve um número um pouquinho mais alto ainda de novas CVEs publicadas, né? Depois a gente tem ali Android e macOS, né, mostrando volumes elevados. André, oi. Gostaria só de fazer uma pontuação aqui referente ao Google. Eu ia falar no slide anterior, só que acabou, eu não queria te interromper, mas o que acontece? Que eu tenho reparado que o Google ele tem aparecido cada vez mais nesses relatórios de segurança por um motivo que ele está simplesmente investindo muito em segurança. Ele contratou uma empresa aí por bilhões de dólares, comprou a empresa, na verdade, uma empresa lá de Israel, não estou lembrado qual é o nome agora. Ele tem uma equipe muito grande de cibersegurança e começou a aparecer muitos CVEs nos produtos deles justamente por causa desse investimento de segurança. Uhum. Então vai falar assim, então quer dizer que assim, quando não aparecia nessa listagem ele era totalmente vulnerável? Não sei. Mas, assim, só nessa questão de começar a aparecer nessas listagens de CVEs é porque eles estão identificando e eles estão corrigindo. Isso, para mim, é uma boa coisa. Assim, estão identificando cada vez mais coisas porque estão investindo pesado mesmo. Eles gastam bilhões de dólares. O Google tem um bug bounty aí muito grande. Assim, todo mês ele tem lá, paga milhões e milhões para o pessoal para descobrir vulnerabilidades e eles corrigem automaticamente, tá? Então, é só um exemplo de que quando você investe em segurança, obviamente que a quantidade de CVE vai aumentar, né? Mas se você investe em descobrir e logo depois você já fornece o patch, isso para mim eu vejo muito bem, com bons olhos, né? Do que você descobrir ali, né, a vulnerabilidade, descobrir a fraqueza e demorar ali dias para poder corrigir. Se você tem a capacidade de descobrir logo e corrigir logo, para mim, assim, é um diferencial, tá? E eu peguei o Google ali como exemplo, que ele tem subido bastante nesses relatórios aí de segurança, né? Só para pontuar isso aí. Não, ótima colocação. O ideal é que não tivesse vulnerabilidades, né? Mas isso mas é utopia, né? É utopia, exatamente. Agora, entre identificar a vulnerabilidade, corrigir ela e tornar isso público e simplesmente ocultar que aquela vulnerabilidade existe, sem dúvida nenhuma, né? Fazer a correção e tornar público é muito melhor do que deixar isso oculto, né? Exatamente. Bom, então aqui a gente tem, para quem quiser, né, se aprofundar mais, tem os fabricantes aqui, os produtos, desculpa, inclusive com o Office, né? Microsoft 365, sendo o maior crescimento, né? Então a gente viu notícias em 2025 e acho que em 2026 já teve também, né? Falando de vulnerabilidades de alta criticidade, severidade muito alta no 365. Então esse número ele foi refletido aqui na análise. E aí depois a gente vai para os gráficos, né? Mesmo tipo de gráfico, agora dos produtos, né? Para quem quiser olhar com mais detalhes, né? Relatório, é só baixar ele. E aí a gente vai para uma outra seção aqui, que é das severidades. Tá? Aí aqui, eu acho que logo depois dessa sessão, a gente já pode também ouvir o Wilson, né, sobre
comentários dele, né, que estuda bastante a parte de CVEs também, qual o parecer dele até o momento, né. Bom, mas então, quando a gente fala aqui de CVEs, de vulnerabilidades, a gente não olha para ela como um número isolado, né? A gente tem diversas coisas para se olhar. Uma dessas coisas é a criticidade, né, a severidade, desculpa, daquela vulnerabilidade. Então, como ela foi classificada, que para quem trabalha com gestão de patches, né, este é um dos números que é fortemente, uma das informações que é fortemente considerada, né? E eu concordo plenamente com isso, né? Eu só acho que olhar ela isoladamente, somente a severidade, ela é falha, né? Tem que olhar todo o contexto. Mas é uma informação muito, muito importante. E aí a gente vê o quê aqui, né? A gente vê que as severidades críticas subiram 14%, né? São as severidades mais críticas, então... mostrando, né, que a gente precisa ter realmente uma atenção, né, pelo alto potencial de impacto dessas vulnerabilidades. O médio e o alto, eles continuam dominando, então quando a gente vai para CVEs classificadas, que são essas aqui de baixo, e a gente soma aqui o laranja, que são as altas, com o amarelo, que são as médias, isso representa mais de 85% de todas as vulnerabilidades classificadas, tá? Por que eu digo classificadas? Porque existe vulnerabilidades que ainda não foram classificadas. Ou seja, elas já foram registradas, elas foram publicadas, mas ainda não foi dada uma classificação. Qual a nota, qual o CVSS, qual a severidade daquela vulnerabilidade. Isso pode parecer só um número, né, das que ainda não foram classificadas. Aí é aquilo que nós falamos, que o passado vai sendo conhecido com o tempo, né? Então, a gente está falando lá de coisas publicadas em 2025, que, analisando agora, nesse mês, ainda não receberam classificação. Então, a gente tem aí praticamente um pouco mais de 10 mil de todas aquelas CVEs que ainda não têm classificação. Isso representa um aumento de 65% em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, que tinha um pouco mais de 6 mil CVEs ainda não classificadas. Tá? E por que esse número é tão importante? Que aí vem o alerta, tá? De atenção, muita atenção em cima disso. E a atenção não é só para o que está marcado como crítico, mas sim para aquilo também que está como desconhecido ainda. Por quê? Porque isso nos traz uma incerteza sobre o risco real. Então, quando a gente está falando aqui que de um pouco mais, quase 50 mil, um pouco mais de 10 mil, ou seja, praticamente 20% de todas as CVEs ainda não foram classificadas, a gente tem uma incerteza sobre o risco real. Vamos dizer que a cada 10 CVEs, 2 ainda não foram classificadas. Então, isso nos gera uma incerteza. Qual é o risco real que a gente tem quando analisa essa base, sendo que tem tanta coisa que ainda não está classificada, né? E aí, o porquê dessa demora, porquê desse aumento? Então, né, a gente não tem uma resposta para isso, mas nós temos algumas informações que nos ajudam a ter uma compreensão quase especulativa, né, sobre esse assunto. Porque o sistema, né, o programa de CVE, ele a empresa que mantém ele se chama Mitre, né? E essa empresa passou por uma instabilidade contratual no ano passado, em relação a investimentos, né, que mantém esse projeto. Inclusive, isso ele mostrou, né, uma fragilidade do modelo atual de CVEs do Mitre, onde ele depende fortemente de financiamento de governo, né? E, por outro lado, o NVD, que é quem faz a classificação dessas severidades, que é mantido pelo NIST, né? Então, o órgão norte-americano, ele já vinha enfrentando muito backlog de CVEs que eles não estavam dando vazão de classificar, né? Então, eles relacionam isso ao aumento do número de CVEs, esse é um dos motivos que justificam, mas enfim, eles têm um backlog muito grande lá. E aí, por que do alerta, né? Quando a gente fala, e aí eu já vou aproveitar essa deixa, né, para
logo em seguida chamar o Wilson, porque quando a gente está falando de fazer o tratamento de correção de patches, de vulnerabilidades, olhar, né, a severidade, ela é fundamental. A gente sabe que deveria olhar o contexto todo, mas a gente sabe também que a realidade das empresas, grande parte delas é limitada à força de trabalho delas, né? Então, tanto em quantidade de pessoas, quanto em experiência, né, dessas pessoas, e muitas vezes se adota um software automatizado e algumas pessoas, né, dando alguns cliques para fazer essas atualizações quando possível, e basicamente o pessoal simplesmente fecha os olhos e olha só para severidade, ou seja, uma CVE que saiu, que a severidade dela é crítica, vamos priorizar a aplicação dessas correções, sendo que talvez não seja tão importante dentro daquele ambiente dela. Então, por exemplo, eles têm uma câmera IP que está numa rede isolada, né, totalmente isolada do meu negócio, mas ela tem uma severidade crítica. É importante? É importante, mas talvez aquele meu API Gateway, que seja uma vulnerabilidade alta, né, inferior à crítica, faça muito mais sentido eu priorizar, atualizar ele, do que atualizar aquela câmera IP que está isolada, né? Então, olhar isso de forma isolada é muito perigoso. Só que aí vem o alerta. Se a gente olha para a severidade e vai priorizar as que têm severidade crítica e alta, o que a gente faz com as que não estão classificadas ainda? E se essas CVEs demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano para ser classificadas? Durante essa janela, ela não entrou na nossa priorização de correção. Por quê? Porque ela não está como severidade crítica. Então, esse é o alerta. Esse número de CVEs classificadas como ainda não classificadas, que estão lá como desconhecidas, ele é um alerta muito, muito grande, né? E aqui a gente deixa essa frase, né? Reagir apenas ao que já está classificado pode significar responder tarde demais. E eu vou abrir aqui para o Wilson, né? E depois eu vou trazer uma outra sessão ali do risco invisível, que foi uma sessão nova que nós colocamos também no relatório desse ano. Bem, André, obrigado. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar pelo relatório, já conversei isso com o Paulo. Eu ainda não tinha visto um relatório sobre esse tema, escrito em português por uma empresa brasileira. Tá? Isso aí, para mim, é fantástico. Sobre o relatório, eu tenho uma palavra que eu acredito que sintetize tudo que foi colocado nesse papel, que é contexto. Eu não posso tratar uma CVE sem considerar o contexto onde ela está inserida. Eu tenho uma ferramenta, eu tenho um modelo mental que eu chamo de triângulo do risco. Tá? Tem um artigo publicado meu no LinkedIn sobre isso. O triângulo, a CVE, a vulnerabilidade, é uma face desse triângulo. Agora eu tenho outras 2 faces. Uma delas chama-se ameaça, quem explora essa CVE, e a terceira face é a criticidade do ativo que é impactado por essa exploração. Então, eu tenho que considerar essas 3 variáveis para montar um programa de priorização de gestão de vulnerabilidades. Se eu me prender apenas ao CVE, ao CVSS, eu posso cometer alguns erros, cometer alguns deslizes. Em termos daqueles que não estão nem avaliados, eu não vou nem abordar aqui, porque é um outro problema. Mas, quando eu converso com os colegas, com as pessoas, muitas vezes a turma considera a ameaça, até porque eu tenho CVE que está sendo explorada, eu tenho CVE que já está weaponizada, mas muitas vezes a turma esquece da criticidade do ativo que é impactado por aquela CVE. Tá ok? Muito obrigado aí pela deixa. Perfeito. Eu vou só finalizar o outro ponto aqui, vou abrir para o Emílio, que aí a gente vai para a parte de industrial, né, porque aí ele vai poder comentar com muito mais propriedade do que eu sobre os fabricantes e os produtos que estão lá. Porque a dinâmica é a mesma, a gente analisa
os top fabricantes, os top produtos, e ele vai poder trazer para nós daqueles produtos o que é real no ambiente, o que ele vê realmente sendo utilizado, qual o risco daqueles produtos, né? Bom, essa seção que a gente trouxe aqui do risco invisível, então é só para finalizar essa análise sobre a classificação das CVE, sobre a identificação delas, né? Existe um ciclo teórico ciclo de vida, né, teórico das vulnerabilidades, onde se identifica uma vulnerabilidade, né, o fabricante identifica uma vulnerabilidade num produto dela, um software ou hardware, ele identifica exatamente a causa raiz, ele trabalha numa correção para aquilo, ele faz, então, a publicação desta CVE, né, torna isso público, justamente com a correção para aquilo, né, para aquela vulnerabilidade. Os usuários começam rapidamente, né, a fazer atualização desses patches, no mesmo dia eles já atualizam, né, tá tudo corrigido. E aí os atores maliciosos, né, sabendo daquela CVE, começam a buscar pelo mundo e todo mundo já corrigiu e eles não conseguem explorar nada, né? Então esse é um mundo bonito de Alice no País das Maravilhas, né? E existe, infelizmente, um mundo real, tá? Onde muitas vezes esse ciclo ele inverte, onde quem descobre a vulnerabilidade é um ator malicioso. Ele começa a fazer a exploração dessas vulnerabilidades, sem nem que o fabricante saiba que essa vulnerabilidade existe. Após um longo período, né, que pode variar aí dias, semanas, meses ou anos, inclusive, é identificado ataques bem-sucedidos, é feita a investigação, né, muitas vezes pelo próprio fabricante para entender o que aconteceu, e aí se descobre que tem uma CVE. Aí o fabricante vai lá e registra, então, essa CVE. Depois ele vai fazer a correção, o patch de correção dela. E então ele vai publicar isso para o mundo, divulgar junto com esta correção, né? Só que a gente tem uma janela aqui onde esta vulnerabilidade já está sendo explorada. Isso é raro, mas acontece muito, né? Aquela brincadeira. Então aqui eu trouxe só 2 exemplos reais que isso acontece com uma certa frequência, né? E às vezes a janela não é tão grande assim, mas a gente tem um caso bem recente, tá? De praticamente 1 mês atrás, onde a gente está falando de um firewall da Cisco, com uma criticidade, né, uma severidade 10, então severidade máxima possível, onde a correção foi divulgada no dia 4 de março, mas existe relatos da exploração dela já em 26 de janeiro. Então, no mínimo, 26 de janeiro, estamos falando aí de pelo menos 40 dias sem nenhuma proteção possível para este cenário aqui. E a gente tem um dos casos mais emblemáticos, que é da VMware, do vCenter, né? Criticidade, severidade 9.8, altíssima, onde a correção foi em outubro de 2023, e se sabe que pelo menos desde o final de 2021 estava sendo explorado. Ou seja, a gente tem uma janela aí de pelo menos 1 ano e 10 meses, sem nenhuma proteção possível. Não existia correção do fabricante para isso. E isso a gente costuma dizer que coloca em xeque o nosso modelo de segurança tradicional, inclusive, né? Então, esse é o risco invisível, né? Que a gente tem que começar a olhar para isso e começar a repensar a nossa forma de trabalho, né? E aí eu vou abrir, então, para o Emílio. Eu não sei, Emílio, se tem um relatório aí, mas eu vou direto aqui para a parte industrial. Pode ir. Porque aí a gente vai te guiando aqui, né? Onde eu vou dizer assim, ó, que a parte industrial, apesar da criticidade dela, ela é um dos cenários menos ruins em 2025, pelo que eu vi aqui. Mas vamos contar aí com as tuas colocações, né? A importância... É ruim, entre aspas, né? Porque subiu bastante. Eu confesso que eu estou um pouco impressionado com a quantidade de CVEs relacionados a infraestruturas críticas. Inclusive, você pode descer um pouquinho aí para o relatório, para o pessoal ver o gráfico, né? Que está
É importante dizer aqui, né, Emílio, que em OT a vulnerabilidade vai muito além de sistemas, né? Sim, a gente está falando de operação, infraestrutura crítica e até segurança física. E só para contextualizar em relação a OT, né, porque às vezes o pessoal que está assistindo não conhece bem, OT, pessoal, é Operation Technology, são sistemas industriais, são sistemas de chão de fábrica, e eles fornecem a base praticamente da sociedade. Então, por exemplo, a energia que chega à sua casa vem de uma infraestrutura crítica de OT, né? A água que chega na sua residência vem para um sistema de abastecimento, de tratamento de água, etc., passa ali por diversos sistemas OT, né, ICS, OT, para poder chegar na sua casa. Então, é essencial para a vida humana você ter esses sistemas rodando, ter esses sistemas funcionando em pleno vapor. E quando os ataques começam a acontecer nessas indústrias, você pode ficar sem energia, né, você pode ficar sem um transporte, você pode ficar sem um abastecimento de água, inclusive você pode ficar até sem ter como abastecer o seu carro, a gasolina e etc., tá? Então, são muito críticos. E, atualmente, a gente que trabalha na área já há bastante tempo, notou que a quantidade de ataques para essas indústrias aumentou drasticamente, assim, muita coisa. Costumo falar que é a bola da vez, tá? Ah, mas por que é a bola da vez? Porque, de fato, causa um dano à população, causa um dano à sociedade como um todo, não só a parte financeira, mas também a falta de um serviço essencial para a sociedade. Então, por isso que o nome é infraestrutura crítica, ou seja, se porventura ela vier a falhar por um incidente cibernético, por uma falha de algum equipamento, etc., a população fica ali à mercê daquele serviço ali que não tem, né? E esses números aqui são bem alarmantes, né? Apenas um fabricante, que é a Siemens, 275 CVEs. E assim, não tem muitos fabricantes em equipamentos industriais não, pessoal. É essa lista aí um pouquinho mais. Bota aí uns 20, 30, até uns 40 empresas aí para essa área. E você vê apenas um com 275 CVEs, é muito crítico, tá? Muito crítico mesmo. Porque só precisa de um único CVE desse para ser explorado, para entrar numa indústria e paralisar aquele processo industrial, seja uma esteira, seja uma caldeira, seja refrigeração, né, de um ambiente, enfim, são muitos processos industriais. Então, isso aqui, a palavra eu estou espantado com a quantidade de CVEs. E uma outra coisa importante que eu não falei no início, parabenizar o André que desenvolveu esse relatório, assim, eu complemento o que o Wilson falou antes, também nunca vi relatórios de CVEs em português, com a riqueza de detalhes, com uma base de dados tão grande, né, desde 99, que ele pegou essa base desde de lá, e transformou nesse relatório aí, assim, não vejo mesmo. Então, parabenizo aí a NetSensor e o André diretamente que desenvolveu esse relatório. E agora com foco em OT, né? Porque o de 2024 não tinha muito esse foco. Exato. Pode descer um pouquinho, André, para o pessoal ver o gráfico. Olha aí, pessoal, o gráfico. Olha o tamanho aí do gráfico, né? Em relação ao ano anterior, em relação aos fabricantes, tá? E tem uma coisa muito importante também, um detalhe muito crítico, em relação a justamente a severidade e a criticidade dos CVEs em relação a CyberOT. Por quê? Às vezes você tem ali um CVE de um equipamento industrial que está em uma CVE média, está numa severidade média, mas se você não entender o contexto, complementando, inclusive, o que o Wilson falou também, né? O contexto, entender aonde que aquela CVE está no equipamento industrial, assim, parece que é média, né? Tá classificado como média, mas dependendo dentro da indústria, ela está com um nível de criticidade muito alto, tá? Posso dar um exemplo aqui de um ataque que aconteceu agora em dezembro de 2025 na Polônia, né? Que teve um ataque ao sistema elétrico da Polônia, que inclusive o SysAdvisor comentou lá, tem um artigo, que assim, foi catastrófico, assim, paralisou muita planta, subestação elétrica, muito equipamento foi alterado, o firmware foi inutilizado o equipamento, teve que reinstalar todo, não só os centros de controles, mas também as subestações elétricas. Não paralisou, ou seja, não ficou sem energia, mas eles perderam praticamente a visibilidade de tudo. E sabe como é que começou? Com o CVE, num equipamento da Fortinet, né, um FortiGate, que era a borda deles lá. Invadiram esse equipamento, desse equipamento eles invadiram toda a área de TI e depois bypassaram para a área de OT, que é a área crítica da empresa, né, da indústria.
E tudo utilizando ali como ponte o Fortinet, o FortiGate que estava ali na borda, que foi explorado por uma CVE que nem era tão crítica. Mas reparem, a CVE não era tão crítica, não tinha aquela classificação tão alta, mas para o ambiente deles era muito crítica. Tanto que o impacto desse ataque aí, assim, tem diversos relatórios, né? A Dragos fez um relatório muito bom, o próprio CERT da Polônia fez um relatório muito bem detalhado, desenvolvido. Inclusive, eu estou até preparando uma apresentação desse relatório. Então, assim, você não tem que levar muito em consideração a criticidade, o CVSS do CVE, mas sim como que esse CVE vai impactar na sua empresa, na sua indústria, se você tiver esse CVE lá dentro, e o contexto dos equipamentos que estão em volta. Assim, do contexto e também do processo de automação que está rodando ali. Isso, você tem que fazer uma avaliação de risco, uma análise de risco, e o CVE daquele equipamento é uma parte dessa avaliação de risco. Ela está inserida ali na tratativa. Tá? Levar em consideração somente a criticidade do CVE para tomar alguma ação, alguma atitude, para iniciar ali um plano de remediação, né, um plano de resposta a incidente, não é interessante. Né? Então, você tem que ver o contexto daquele CVE dentro do ambiente industrial, para depois ir lá e tomar as ações pré-definidas, né, fazer um plano de desenvolvimento muito bem direcionado para aqueles tipos de CVEs ali e tratar o CVE, né? Porque o que a gente também vê muito em plantas industriais é que não tem visibilidade de nada, você não sabe nem sequer se tem CVE, né? E quando você descobre já é tarde. Aí acontece o que aconteceu na Polônia, acontece o que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente, que o FBI, a CIA e a NSA emitiram um relatório ontem que o Irã está explorando a infraestrutura crítica americana, principalmente do setor de abastecimento de água. Sabe por quê? Porque os equipamentos industriais estão visíveis na internet. Estão expostos na internet. E a maioria deles com CVEs já conhecidas e já exploráveis. Então, assim, olha o nível de criticidade que está isso. E as empresas, assim, não sei se não tem poder para poder resolver esse problema, ou não sabe resolver, ou não tem equipe, ou não tem tecnologia, enfim. Mas é um problema muito crítico, muito sério, que não é mais questão de você causar dano financeiro. Já está indo além disso. É causar dano, causar impacto a nível nacional, porque são serviços essenciais para a sociedade, né? E tu sabe melhor do que eu, né, Emílio, que na parte de OT muita coisa foi construída por equipes que não eram de TI, que não tinham conhecimento de rede, eles tinham conhecimento de maquinário, né, da indústria. Então, simplesmente, para eles, o que importava é botar aquele equipamento para funcionar. Se ele tinha um IP público, se tinha alguma porta que tinha que restringir, cara, colocou ali, funcionou, botar no ar. Conhecimento, né? Então, hoje, a gente, digamos, de certa forma, está vendo reflexos do que foi feito lá no passado, como cresceu, né, a automação industrial e principalmente quando ela se ligou com a TI. E aqui tem essa frase, né, que vai muito bem o que tu colocou, né? Em OT, o desafio não é só corrigir, né? É saber aonde essas vulnerabilidades estão. E tem um outro agravante, porque essas vulnerabilidades, muitos fabricantes, eles demoram muito tempo para homologar aquele patch. Então, a indústria como um todo fica naquele gap, aquele período longo ali até o fabricante homologar aquele CVE, para depois a empresa ir lá e instalar. E a própria empresa, a própria indústria, também demora para aplicar o patch. Porque se ela for se a aplicação desse patch for mal feito, for mal implementado, o equipamento industrial vai parar. Aí você para uma esteira, você para uma caldeira, como eu falei, você para um setor inteiro, você para o despacho de algum equipamento, você para praticamente a indústria inteira porque você aplicou mal o patch. Mas, ao mesmo tempo, se você não aplica, você fica vulnerável. E aí? Aí a gente já... Oi. Contribui conosco e com o pessoal aí, Emílio, mas existe aqueles casos também do equipamento de OT nem poder ser aplicado em patch, né? Porque a gente trabalha a gente está falando de equipamentos com capacidades computacionais muito limitadas. Então, às vezes, é uma CPU com baixa capacidade de processamento, pouquíssima memória, e aquele equipamento já evoluiu para outras versões com mais processamento, mais memória, e o software que corrigiria aquela vulnerabilidade nem roda naquele hardware. Então, teria que trocar também
todo o equipamento da indústria. Existem esses casos, não existe? Vários, que você, para poder aplicar um único patch ali num equipamento que já está em 15, 20 anos usando ali, né, o equipamento legado que a gente fala, ele tem que fazer um retrofit. Só que um retrofit não custa 10, 15 mil reais, custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, a indústria vai pagar para fazer um retrofit no equipamento que custa 3 milhões por causa de uma única CVE? Em algo que está funcionando, né, Emílio? Está funcionando, exatamente. Justifica, né? algo que está funcionando. Não se mexe em time que está ganhando, né? Mas, assim, é muito crítico, e o que a gente vê muito, assim, a empresa até conhece do patch, quando conhece, né? Mas não faz uma gestão de vulnerabilidade, uma gestão de patch, e indo mais além, uma gestão de risco adequada ao ambiente dele. Né? Ela acaba instalando um controle ali que vai resolver um problema pontual, acaba pegando uma única CVE ali tratando, mas aí ele tem mais 15 CVEs ali que ele não tratou. Então, assim, é bem crítico você tratar essas questões de infraestrutura crítica, né, de ambientes industriais. Mas, assim, existe já tecnologias para isso, existem procedimentos, existem normas de mercado, inclusive eu dou aula da ISO 27, a ISO 62, a IEC 62443, que pega todo um arcabouço de normas ali dentro que você trata o Cyber IoT, só que as indústrias desconhecem disso. Inclusive, não tem profissional no mercado, é um outro problema seríssimo. Porque para fazer todas essas atividades, fazer avaliação de risco, né, identificar o risco, tratar os CVEs, etc., tem que ter um profissional capacitado. Ele não pode chegar lá e fazer a mesma abordagem que ele faz na TI dentro da TO, que ele vai causar mais problema do que já tinha. Então, Exato. Outro problema sério é não ter profissionais da área para tratar essas questões, né? Vejo muita empresa aí correndo atrás. Tem uma empresa que eu não posso citar aqui, ela está com 4 vagas de profissionais de Cyber IoT e não consegue completar. Nenhuma. Ela não consegue completar uma. Exato. E aí? Só que os criminosos estão aí. Eles não estão esquentando para isso, não. Eles querem atacar, quer causar dano, quer paralisar a planta, quer tirar o sistema do ar, quer tirar o serviço do ar. Cada vez mais profissionais, com mais ferramentas, mais recursos, inclusive com patrocínios de governos, né? Estado-nação, exatamente. E cada vez mais automatizados com a questão da IA que tem aí agora, né? Que se a gente for entrar aí no mérito e falar de IA, aí vai ser um outro webinar. Exato. André, tem uma pergunta aqui que é bem pertinente aqui, da Ana Maria Della Ferreira, está perguntando se tem números sobre indústria automotiva ou sobre outros setores industriais ou econômicos. Nós não temos da automotiva, mas Ana Maria, né? Se ela tiver interesse em me chamar depois, pode ser pelo LinkedIn mesmo. Se nós tivermos ajuda no sentido de fazer um mapeamento de quem são os principais fabricantes que atendem esse setor, a gente consegue sim criar uma estatística em cima daqueles fabricantes e pegar os produtos daqueles fabricantes. Então a gente consegue gerar. Nós não temos hoje, mas eu quero dizer que é possível. O segmento, né? Seria interessante para o segmento, né? Segmento elétrico, segmento gás e petróleo. Isso é interessante, sim. A Dragos, uma empresa que é de infraestrutura crítica, ela tem isso lá, mas eu não sei se ele abrange o mercado brasileiro. Eu acho que os relatórios deles são mundiais só. Enfim, de qualquer forma, a Dragos tem alguma coisa lá relativa a isso, tá, Ana? Perfeito. E eu vou aproveitar aqui e deixar esta frase que nós acreditamos muito, né? E ela embasa os nossos produtos, as nossas tecnologias, onde a NextSensor ela é um fabricante que ela não cria produtos que já existam no mercado. Então, nós criamos produtos que atendam demandas, que resolvam problemas que nós vemos e não encontramos nenhuma outra tecnologia, nenhum outro grande player do mercado resolvendo, né? Então, uma das coisas que a gente gosta muito de falar é que o problema não é apenas a falha, não é só a vulnerabilidade em si, a CVE, mas sim a exposição dessa CVE. A gente volta lá
algumas décadas atrás, né, onde existia um sistema com muitas vulnerabilidades e muitas fragilidades, às vezes não tinha nenhuma autenticação, mas ele não estava exposto, né? Então nós não tínhamos problemas justamente pela questão da exposição. Então, né, como o Emílio falou, como o Wilson falou, é um contexto todo. Então não é só a vulnerabilidade, não é só a falha, mas é a exposição dela também. E vou aproveitar para falar também, rapidamente, sobre um ponto que o Emílio trouxe, que foi a questão, né, da invasão que teve utilizando como porta de entrada um FortiGate, né? E a gente tem uma seção aqui nesse relatório, que a gente não vai conseguir entrar nela, mas para mim é uma das seções mais ricas, tá? Que é a parte de networking, tá? Que é a minha área de origem, e realmente ali as informações, os números, eles são muito preocupantes. Houve um aumento muito grande de vulnerabilidades classificadas como críticas, tá? E se percebe cada vez mais que equipamentos de comunicação, incluindo firewalls, gateways de VPN, eles que eram equipamentos originalmente de segurança, eles se tornaram a porta de entrada de muitos ataques, o vetor de exploração que permite esses ataques. E até nós falamos que a rede, ela deixou de ser simplesmente o caminho por onde cruza o ataque, cruzando pela rede para chegar no destino, mas ela passou a ser o próprio vetor de ataque. E aí eu lembro justamente do mesmo fabricante, né, do FortiGate, que teve um caso, se eu não me engano foi em 2023, e isso já remete também à área de atuação original do Wilson, né, que, acho que foi em 2023, que a rede militar da Holanda foi invadida e a porta de entrada foi uma vulnerabilidade explorada com sucesso justamente num FortiGate. Então, o dispositivo de segurança, ele se tornou a própria vulnerabilidade, a própria porta de entrada. Então, aproveitar, já que a gente não vai conseguir falar, né, da parte de network, pelo menos contextualizar, né, muito superficialmente o que existe lá. E, novamente, eu considero muito rica a parte de networking e convido a todos, né, que tenham interesse nesta área, independente se atua na área de networking ou não, mas se tu tem um firewall na tua estrutura, usa ele como um gateway de VPN, tu tem um roteador que tenha troca de rotas, BGP, qualquer coisa, convido a olharem com muita atenção essa parte de networking, que as informações lá são muito ricas e são muito preocupantes. Isso aqui não é uma entrevista e eu não vou fazer mais perguntas, mas eu queria levantar aqui só uma questão com o André, que é a que mais me preocupou, para vocês eventualmente finalizarem também com as suas considerações sobre isso, que é, na página 15, o seu alerta, André, onde tem 65% não tem o CVSS, não é isso? Houve um aumento de 65%. Aqui é o quanto aumentou cada severidade. Isso, aumentou 65%. Aumentou 65% os desconhecidos, certo? Exato. A pergunta é, e agora? Exato. Como tratar, sendo que na tua política de priorização, né, surgem 170 vulnerabilidades por dia, sei lá, 2, 3 talvez existam no meu ambiente real. Eu não consigo aplicar todas elas, tem que abrir janela, tem que homologar, enfim, eu tenho que priorizar. O que eu uso para priorizar? O mundo ideal é que olhasse o contexto, né, como foi bem dito pelo Emílio, pelo Wilson, mas a gente sabe que, na prática, grande parte das empresas só olham a severidade. E se aquela severidade não está como crítica, talvez aquela vulnerabilidade fique muito e muito tempo no ambiente sem ser tratada. Aí, quando ela for classificada como crítica, já se passou 6 meses, talvez, até mais. E aí vem a pergunta do Paulo, e agora? Né? Como resolver isso? Então, esse, por exemplo, é um dos casos, uma das demandas que a NetSensor olhou. Tá? Eu atuo na área de
tecnologia há um pouco mais de 35 anos e atuo na área de segurança há 30 anos. Então, eu já vi, nesse tempo, algumas coisas, assim como a gente está mostrando para vocês, já vi algumas coisas descobertas, que mesmo os maiores players não atendem. Eu estou falando a gente falou de Fortinet, mas é Cisco, é Palo Alto, Checkpoint, o cara que tem um roteador MikroTik usando com filtragem de pacotes lá também, e dizendo que né, classificando como um firewall, né, o conceito é muito relativo, né, alguns dizem que o MikroTik não é firewall, outros dizem que é, mas enfim, né, não acho que isso para o atacante não vai fazer diferença, né, se tiver vulnerabilidade ele vai explorar. Então nós olhamos justamente para isso, né, coisas que aparentemente não tem solução, né, e nós buscamos criar algo que consiga resolver, ou no mínimo mitigar fortemente aquele problema, né? Então, o que é a NetSensor? Qual é a abordagem da NetSensor? Isso tem a ver com estratégias militares. Quando tu quer atacar um adversário, né, usando termos mais militares aqui, que eu falei para o Wilson que eu gosto muito dessa área de defesa, porque quem é de área de cyber, eu posso garantir para vocês que aprende muito com estratégias de defesa e de ataque também, né? Então, quando tu quer atacar um inimigo, isso a história já mostra, tu precisa o quê? Obter informações sobre aquele adversário. Quanto mais coisa tu souber sobre ele, por exemplo, a gente tem o caso da invasão do roubo do Museu do Louvre, a gente tem o caso do roubo ao banco esqueci o nome do estado aqui do Brasil, que foi gigante também, que fizeram túneis, né, para poder entrar direto no cofre. Banco Central do Ceará. Exato. O que todos esses casos precisaram? Informações. Tu só consegue fazer algo tão grande, tão audacioso, quando tu tem informações. Quando um país quer atacar outro país, o que ele precisa? Descobrir informações, quais são os pontos que eu posso atacar aqui, por onde eu posso entrar, para te conseguir ser muito preciso na tua investida e ter sucesso nela. Então, o que a NetSensor entende? Que a informação continua sendo crítica, continua sendo fundamental. E aí, dito isso, vocês já devem ter olhado, os convidados aqui eu tenho certeza que sim, né? Mas o pessoal de casa, olhado coisas tipo Shodan ou Shodan, Census, onde tu faz uma pesquisa, por exemplo, um bloco de endereçamento e tá todas as informações ali, tá todos os IPs que estão ativos na tua estrutura, quais as portas estão abertas, quais os softwares que estão rodando, né, abrindo aquelas portas, versão do software, possíveis vulnerabilidades. Então, quando a gente olha para estratégias militares, é como se tu tivesse um mapa, uma planta do teu inimigo, do território do teu inimigo, tu sabe tudo que está ali. Então, a NetSensor enxerga que o problema não está somente na possibilidade de explorar, de entrar em algo, mas sim na exposição daquilo ali. E é justamente nisso que a NetSensor trabalha. A NetSensor trabalha, né, um dos principais produtos dela, ela justamente cria uma camada de invisibilidade sobre a tua estrutura. Então, tudo aquilo que tu vê no Shodan, que tu vê no Census, imagine uma tecnologia, né, falando do militar, sabe, os aviões que atacavam, né, os países inimigos, os navios, e o que se fazia? Se criava radares para detectar eles, detectava a presença, atacava, e aí foi os Estados Unidos e criou um avião que nem um radar consegue identificar. E isso foi um sucesso, né? Inclusive agora, quando eles entraram para capturar o Maduro, teve também um pouco disso, né? Aeronaves indetectáveis por radares, enfim. Então imaginem essa tecnologia em cyber, onde tu consegue criar uma invisibilidade na tua estrutura que não se consegue detectar o que existe ali. Então, por exemplo, tu tem uma vulnerabilidade, tu tem um FortiGate com uma vulnerabilidade. Ótimo, os atacantes saem buscando pelo mundo para poder explorar quem tem FortiGate naquela versão. E vão ter uma lista com dezenas, talvez centenas de milhares. Se não me engano, a última vez que eu olhei o FortiGate tinha mais de 500 mil FortiGates expostos no mundo, né? Então eles vão ter uma lista gigante para fazer exploração em massa. Mas o que importa? Se tu tem essa camada de invisibilidade, André, o teu FortiGate não vai estar naquela lista. Tu vai ocultar isso. Né? Então, essa é a única forma que nós, da NetSensor, enxergamos para contornar este problema. Acho que o Emílio ia falar alguma coisa? eu vou precisar sair, porque eu já estou com a turma toda aqui me esperando.
Vou precisar terminar aí o webinar. Infelizmente, está muito bom, assim, é sensacional aí participar. Agradeço mais uma vez, só que eu vou precisar sair. Antes de eu sair, só para fechar aí a minha fala, em relação também ao contexto que o André está falando, eu já fiz mais ou menos aí em torno de 50 avaliações de risco em infraestrutura crítica. E praticamente todas elas tinham algum IP externo de dentro, visto externamente, que acessava a planta que o gestor daquela planta não sabia. Visto na internet, no Shodan, no Census e entre outras ferramentas. Então, assim, quase que todas as avaliações de risco tinham um ou mais IPs acessados externamente. Então, se você conseguir resolver essa questão, você já resolve praticamente ali 50% do problema de plantas industriais, tá? E é isso, pessoal. Vou sair. Muito obrigado aí mais uma vez. Espero que tenha contribuído aí de alguma forma. Muito. Espero também que seja convidado para outros, né? Que são muitos assuntos. E parabéns aí aos envolvidos, né? Equipe sensacional. O Paulo, a Wilson e o André, tá? E toquem aí sem mim, que com certeza ainda vai ter bastante coisa para vocês falarem aí. Boa aula aí, e leva o assunto para o pessoal aí, que eu sei que você está falando de cyber. A aula de hoje é sobre Firewall. A gente vai acabar contextualizando aqui. Só que é TI. Firewall de TI. Perfeito. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, com Deus. Legal, pessoal. Obrigado, Emílio. Nós já estamos aqui com mais de 1 hora de live. Passamos já pelo relatório do André. Respondemos as perguntas. Queria saber como é que vocês querem concluir. O Wilson... Paulo, só fazer duas colocações, né? Como o André falou, qualquer atacante, o primeiro passo dele é conhecer o alvo. Então, ele vai lhe mapear, ele vai lhe estudar. Existem estatísticas que, por exemplo, um pentester, ele gasta 70% do tempo dele fazendo footprint, para saber quem é o alvo, quais são os sistemas que ele usa, quais são as ferramentas que ele usa. Por incrível que pareça, a maioria dessas informações, elas estão disponíveis na internet. Você não precisa usar nada muito sofisticado que você acha isso. Então, nós estamos tratando do quê? Em síntese, gestão de exposição digital. Então, começamos por aí. Um outro ponto que eu acho que vale a pena nós conversarmos aqui, nós falamos muito disso. CVSS. Em termos práticos, o que a CVSS ela representa? Tem uma matemática lá que a turma faz uma conta para chegar naquele número, mas em termos práticos ela diz o seguinte: é a facilidade tecnológica de se explorar aquela vulnerabilidade. Então, quando eu tenho uma CVSS 10, tecnologicamente, segundo uma série de parâmetros, ela é fácil de ser explorada. Por isso que ela é tão crítica. Então, esse entendimento é muito importante. Eu tenho uma CVSS 10. Essa CVSS não está em um ativo meu que seja crítico, ela não terá uma prioridade na remediação. Esse é o grande ponto. E, mais uma vez, contexto. Tem uma série de recomendações aqui no relatório, gostei muito. A primeira delas é tratar a vulnerabilidade como um problema de exposição. 10. A segunda é priorizar com base em contexto, não apenas em score. Essa não é grau 10, não, essa é grau 11. Excelente, adorei o relatório. Tá? Não vou falar de OT, que eu tenho medo de OT explode. Não quero falar de OT. Tá? É outro mundo, nós estamos entrando em outra conversa. Mas eu lembro também que toda a infra de OT ela tem um core de TI. Aí entra aquela discussão que o Emílio trouxe para nós, sistema legado, e vai por aí. Tá? Mas, mais uma vez, Paulo e André, obrigado pelo convite. Conte sempre conosco. Parabéns pelo trabalho. Excelente. Perfeito, obrigado.
Tem uma pergunta, então, do Coronel Costa Lima. Eu lembro do Coronel Costa Lima da primeira edição do relatório, que ele também fez uma pergunta para nós. Então, esse aí já é figurinha carimbada, nas 2 edições ele estava presente. Agradecer muito aí a presença dele. E vamos responder a pergunta, né? Se é importante análise preditiva no contexto da inteligência de ameaças. Bom, eu vou procurar ser o mais imparcial possível, tá? Por que eu digo imparcial? Porque a NetSensor, as tecnologias dela justamente se baseiam em segurança preditiva, tá? E segurança preditiva real, porque o preditivo, quando a gente se aprofunda nisso, a gente vê muita tecnologia falando em preditivo, mas nós não entendemos que o que eles fazem é preditivo, né? E aí a resposta curta é sim. Para mim é fundamental o preditivo. Por quê? Se tu é reativo, tá? E eu não estou falando de reativo versus proativo, né? Reativo, quando algo acontecer, quando alguém entrou no teu ambiente, quando alguém conseguiu acessar um arquivo que não deveria, por exemplo, tu vai disparar um evento que vai ser coletado, se tiver outras incidências de evento, vai correlacionar, vai gerar um alerta, né? Porque automatizar isso é um risco, tem muito falso positivo, enfim, né? Então, esse é um cenário. O outro cenário que nós consideramos realmente preditivo, que é onde as tecnologias da NetSensor atuam, a gente consegue predizer que uma determinada origem, ela é ou maliciosa ou, no mínimo, indesejada na tua estrutura. Normalmente, em menos de 1 segundo, às vezes antes da origem tocar realmente os teus ativos, a gente já consegue predizer isso. Então, o que é o predizer? O predizer é o seguinte, no nosso entendimento, aquela origem deu sinais, e elas dão sinais. O próprio Wilson falou, eles procuram fazer mapeamento. Eles vão mapeando o que tem na estrutura. Como é que eles mapeiam? Eles tentam 1000 coisas, procuram a existência de 1000 coisas para encontrar 5. Então eles vão tentando, tentativa e erro. E os sistemas atuais de segurança, o modelo atual de segurança, o que ele tem de preditivo? O que ele consegue aprender com o que aquela origem está fazendo? Eu vou ser um pouco extremista, mas eu vou dizer nada. Se me disser, não, mas o meu sistema de segurança, o meu firewall aqui tem um IPS, sei que ele faz isso. Ótimo. Então quer dizer que se eu botar o endereço do teu bloco lá no Shodan ou no Sense, não vai ter nada. Porque se ele é preditivo, ele já vai saber que o Shodan está tentando encontrar serviço que tu não tem na tua estrutura, ele vai predizer que aquela origem é indesejada e vai bloquear ela. Então, para nós, preditivo realmente é aquilo que consegue aprender com o comportamento e aprender muito rápido e predizer com uma precisão muito alta que aquela origem é indesejada e já tornar ela, por exemplo, bloquear ela na tua estrutura e tornar a tua estrutura invisível, digamos, para aquela origem. Isso sim nós consideramos que é uma inteligência de defesa preditiva. Aí detalhe, tá? Consegue fazer isso sem zero incidência de falso positivo. Mais que bem respondido, hein, André Barreto? Obrigado. Acho que nós encerramos aqui a apresentação do relatório. Já passei aqui para quem está assistindo o endereço, para quem quiser baixar o relatório. André, parabéns a você e a equipe da NetSensor pela elaboração do documento, dedicação a esse estudo, que de fato é inédito e, como disse o Wilson, de uma empresa brasileira e em português, não tem igual. Parabéns. Obrigado. Espero que tenha feito bastante sentido, né, para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que ainda vai nos assistir posteriormente, né, a gravação desse vídeo, quem lê o relatório ali, acho que o alerta, para quem lê com bastante calma, vai conseguir compreender melhor esse cenário, porque às vezes tem aquele caso onde, nossa, a gente faz um investimento alto em segurança e ainda assim fomos vítimas de um ataque bem sucedido, né? Aí a gente costuma falar da falácia da segurança, né? Que às vezes se pensa que fazer altos investimentos muito altos é garantia de segurança. E se isso fosse verdade, grandes empresas, órgãos governamentais que têm investimento muito alto não seriam vítimas de ataque
bem-sucedido, né? Então, espero conseguir contribuir, não só com as informações que estão ali, mas com reflexões, principalmente, sobre o nosso cenário atual, né? E ver que o trabalho que está sendo feito, em geral, ele é importante, precisa ser mantido. Mas somente ele pode não ser suficiente, né, em caso de realmente um ator malicioso ter interesse na tua estrutura. Legal. Parabéns para vocês, André. Wilson, obrigado por participar aqui. André, muito obrigado. Eu que agradeço. Nos vemos, com certeza, no mínimo, na próxima edição do relatório. Espero que antes, né? Por motivos bons, né? Que não sejam incidentes graves, por bons motivos. Legal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço aí para o pessoal de casa. Obrigado mais uma vez, Wilson, pelas contribuições, pelas colocações aí muito, muito importantes, né? E, como sempre, pelo Paulo, pela excelente mediação, trabalho, que, cara, a gente deve muito a esse cara aí, o que ele nos atualiza de informações aí no dia a dia. Temos que ser muito, muito gratos. Obrigado, André. Obrigado, pessoal.